Fala, fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta hoje para fazer uma análise de cabeça fria, uma análise mais calmo, né? Porque ontem, assim com a euforia da vitória frente ao Espanhol, frente ao nosso rival, né? Da cidade, o rival da cidade, e frente a ter ganhado o título de liga, então todo mundo eufórico, eu fiquei muito emocionado. Então eu vim aqui hoje para fazer uma análise mais calmo, tá? Tentar analisar um pouco mais o jogo. Mais ou menos que também eu não sou um analista de futebol, né? Eu não sou Marcelo Beckler, mas estou aqui para dar a minha opinião, tá? Como eu percebi como um torcedor, tá bom, galera? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E por que se inscrever no canal? Para continuar crescendo com essa comunidade culé, tá bom? Vamos fazer com que cresça e chegue a todo o Brasil para a gente continuar assistindo os jogos. Vamos tentar fazer lives, alguma coisa assim, e tentar assistir os jogos juntos da próxima temporada, né? Que essa daqui já está acabando, mas não está acabando as notícias do Barça. Está chegando o mercado, né? Como se fala, a janela de transferências. Então, a gente vai ter muitas novidades no canal também, tá bom, galera? Então não esqueça de ativar o sininho quando se inscreva, tá? Então, bora continuar. Para fazer o análise, eu dividi esse análise em três partes, né? Que seria a análise do jogo de ontem, que eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Vou falar menos sobre o ponto 2, que é a análise da temporada, e um pouco menos do bola de ouro, né? Porque a gente já está claro sobre a bola de ouro, né? Porque o negócio da bola de ouro a gente vai fazer um vídeo já quando estiver chegando perto, tá? Mas eu quero deixar gravado aqui porque muita coisa pode acontecer no Mundial de Clubes da FIFA, né? Na Conference League que vai ter na Europa. Então eu queria deixar meu ponto de vista até hoje, tá? Então, bora continuar com o primeiro ponto que eu queria falar, sobre a análise do jogo de ontem, tá? Então, o jogo começou de uma forma meio esquisita, né? A torcida pedindo para o jogo parar por causa de um carro que atropelou um monte de gente lá fora, né? Então foi meio confuso essa parte aí no começo, e ninguém estava entendendo o que aconteceu, e deixou um clima meio tenso na torcida do Espanhol e por ende nos jogadores também, tá? Mas deu para seguir, tá? O jogo de ontem era importante porque a gente conseguia o título de liga, né? Então, isso na cabeça dos jogadores parece que não estava pesando muito. Claro, não estou dizendo que eles não queriam ganhar o título. Eles já pensaram que eles já saindo e o gol ia chegar tarde ou temprano, né? Mais cedo, perdão, como se fala? Mais cedo ou mais tarde, isso, né? Mais cedo ou mais tarde ia chegar o gol. Então eles saíram no campo meio não com preguiça, senão não sei como falar. Vocês estão me entendendo, né? Se fosse em espanhol eu falaria de outro jeito, mas vocês estão me entendendo. O Barcelona saiu sem muita vontade, só esperando fazer o gol, tá? Então, e não vamos esquecer também que os jogadores, muitos jogadores da Masia, eles têm uma rivalidade maior contra o Espanhol, né? Porque os jogadores da Masia, na base, eles sempre jogam contra o Espanhol. Então, eles já vão crescendo com essa rivalidade. E é diferente a rivalidade que tem os torcedores do Espanhol para contra o do Barcelona, os jogadores do Barcelona, porque eles falam assim que não são rivais, são inimigos, né? Então, eles têm uma raiva contra o Barcelona que de muito tempo atrás,
Então eles odeiam o Barcelona, eles são anti-Barça, né? Então os jogadores da Masia, eles sabem disso aí, então eles sempre jogam com não raiva, senão com algo a mais, tá? Então é muito importante para eles, né? E também não vamos esquecer que o espanhol, ele saiu também porque precisava ganhar o jogo, ou pelo menos não perder, né? Para não manter a categoria, né? Então, o Barça dominou, né, o jogo, teve dificuldade para fazer gol, é verdade, ainda tendo a posse de bola mais de 70%, tá? Teve um jogador expulso, né? Porque eles, como eu falei, são agressivos e ainda com Lamine Yamal. Eu já falei ontem que eu não gostei. Também o Rafinha, o De Jong, né? Os jogadores também aí deveram ter ido para tentar defender o Lamine, né? Mas foi uma atitude que eu não gostei, mas entendi, né? Entendi que para não fazer um problema aí no campo, que era o que eles queriam, tá? Mas eu senti que o Lamine ficou só. Depois, os torcedores, né, do espanhol também, muito pobre essa atitude de não deixar a gente comemorar o título, né? Depois de 36 jornadas, né? 36 jogos, a gente merece comemorar o campeonato, né? Então é um trabalho muito extenso, ainda tendo Champions League, tendo Copa do Rei, né? Então não foram só aqueles 36 jogos da Liga, né? Teve outros. Então, depois de um árduo trabalho, os torcedores do Espanhol não deixarem comemorar, eu até entendo, né? Porque eles, como eu falei, eles odeiam o Barcelona, né? Mas a gente não tem culpa de que se decida a Liga nesse jogo, né? Se o Real Madrid tivesse ganho, por exemplo, em Montjuic, a gente teria que esperar até o final da competição, né? Mas eu entendo os espanhóis, né? Então, agora vamos falar sobre a análise da temporada, mais rápido, tá? No começo, se alguém tivesse perguntado para mim que a gente ia sair campeão, da Copa do Rei, que a gente ia ganhar a Supercopa. A Supercopa é um título não muito importante, mas é um título nacional, né? Estamos falando triplete nacional. Eu não gosto disso, porque tiram o mérito de alguém que ganhou o triplete, de verdade, né? Que é o triplete com o Champions League. Mas se fala que desde os anos 80, mais ou menos, ninguém ganhava os 3 títulos assim na mesma temporada, tá? Então, se alguém tivesse perguntado para mim no começo da temporada, com a chegada de Hansi Flick, se a gente ia ganhar os títulos, eu diria que não. Por quê? Vocês sabem quais contratações a gente teve. Só o Dani Olmo. O Dani Olmo passou grande parte da temporada machucado. Também não foi inscrito no começo do ano e também foi retirado do plantel no começo desse ano aqui, né? Então, Dani Olmo não foi uma pessoa com que a gente contou muito. Claro, ele foi definitivo em vários jogos, ele, óbvio, ajudou muito, muito a ganhar essa liga. Mas, se vocês veem o Fermin, vocês acham que o Fermin não tivesse feito alguma coisa parecida? Talvez diferente, mas eu acho que daria o mesmo resultado, tá? Eu não estou dizendo que o Dani Olmo, a gente não precisava dele. E acho que é verdade, não precisava, mas sim deu um aportou muito ao jogo do Barça. Também Pau Vitor. Pau Vitor foi a gente nem conta, né? Porque Pau Vitor só entrou e não foi diferencial, entrou em alguns jogos só, e quando o Lewandowski se machucou, quem entrou foi o Ferran, né? Então, para analisar melhor, eu vou fazer outro vídeo para analisar melhor, porque estão tendo alguns relatos na Espanha referente ao Barcelona de agora, tá? Então, para mim, se tivesse perguntado para mim se a gente ia ganhar, eu diria que não. Eu diria que a gente estava em um processo de reforma, né? Porque vinha de Xavi, praticamente com o mesmo plantel. E o Xavi
sempre dizia, isto é o que há. Ou seja, dizendo, isso que tem aqui, é o que tem e não tem mais. A gente queria, ele queria, né? Ele queria contratações muito grandes, né? O Rafinha quase foi embora e o Rafinha foi determinante nessa liga, né? Então, eu acho que também no começo, lembra aquele campeonato que sempre se faz no começo da temporada, que é o Joan Gamper, né? É um campeonato curto que agora só se joga a final, né? Contra uma equipe um convidado. Que esse ano foi o Olympique de Marselha, né? Então, ou foi o Olympique de Lyon, não lembro. Olympique. Então a gente perdeu de 3-0. A gente viu as intenções de Hansi Flick, pressão alta e a linha defensiva bem lá em cima, né? Então o Olympique conseguiu furar 3 vezes a defesa, né? A zaga, e fez os 3 gols, né? Por muitos anos a gente não perdia esse Joan Gamper, aquele torneio de apresentação de plantel, né? Então a gente perdeu e, poxa, eu falei, caramba, acho que não vai dar certo. Então eu já coloquei minhas expectativas muito baixas, né? Então, referente à análise da temporada, eu acho que foi maior as expectativas, superou minhas expectativas, né? Superou com muito. Então, Hansi Flick, para mim, é um nota 10, né? É um treinador saço, né? Como falam. Então, muito bem por Hansi Flick e pelo plantel, né? E o último que eu queria falar da bola de ouro, né? Lamine Yamal, vou falar o quê? Né? Vocês viram, o jogo estava meio parado, e Lamine sacou um golaço, do nada, né? Ele se inventa o gol. Então, ele está sendo muito determinante. Talvez ele não faz gol contra o Mallorca, contra times pequenos, mas ele faz gol em jogos importantes, contra o Real Madrid, faz gol contra a Inter, né? Então é um moleque que não tem medo, é um nene, tá? É um menino, 17 anos, né? Eu vi um comentário de um mexicano que falou assim depois que fez o gol, Lamine. O comentarista mexicano falou assim, cara, e comentou em Twitter, né? No Twitter, e Lamine só tem, eu já vi tantas vezes o Lamine fazer isso e só tem 17 anos. E um comentário embaixo comentando assim, e a primeira vez que fez só tinha 16. E é verdade, em um ano ele maravilhou todo mundo, então não tem como não pensar nele ganhar a bola de ouro, né? Mas a gente vai voltar com isso daí para conversar em outro vídeo, tá? Enquanto avance as competições, tá bom, galera? Esse vídeo é até aqui. Espero que você deixe seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com teus amigos culé, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho quando você se inscreva, assim você fica por dentro das notificações, tá? Um abraço, galera, para todos e Visca Barça!